alunos! Tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Rio Educa na TV. Eu sou a professora Marília Paulucci. Eu sou uma mulher com cabelo longo, liso e castanho escuro. Eu estou usando uma blusa vermelha, calça jeans, óculos e estou sentada em um cenário com objetos coloridos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Bom, quando eu cheguei aqui na sala da Multirio, aqui no estúdio, eu encontrei um bilhete que a Dandara deixou para mim. Vamos ler, olha. Professora Marília, hoje tem aula, Dandara. Bom, eu não entendi muito bem o que a Dandara quis dizer. Eu não sei se ela quis perguntar se vai ter aula ou se ela está afirmando que vai ter aula. Bom, quando nós falamos, as outras pessoas conseguem compreender o que a gente quer dizer por conta do nosso jeito, a entonação da nossa voz, as nossas expressões. Olha, vejam só. Hoje tem aula? Hoje tem aula. Hoje tem aula! Viram só? Eu falei a mesma frase, mas de 3 maneiras diferentes. A primeira frase foi uma pergunta. Hoje tem aula? Na segunda frase, eu afirmei que vai ter aula. Hoje tem aula. E na terceira, eu já falei bem animada. Hoje tem aula. Então, eu afirmei que vai ter aula e eu estou mostrando que eu estou feliz porque vai ter aula. Na escrita, quem faz esse papel são os sinais de pontuação. Então, os sinais de pontuação são recursos utilizados na escrita que facilitam a leitura e a compreensão do leitor, ou seja, de quem está lendo. Bom, então, para indicar uma pergunta, nós usamos esse sinal aqui, o ponto de interrogação. Então, a frase ficaria assim: hoje tem aula? Para indicar que a frase terminou, que a ideia terminou, nós usamos o ponto final. E o ponto final, ele é usado para afirmar ou negar alguma informação. Aqui eu estou afirmando, hoje tem aula. E se eu escrevesse assim, hoje não tem aula, eu também usaria o ponto final. E para indicar emoções como alegria, que foi o caso, surpresa, admiração, susto, nós usamos o ponto de exclamação. Então a frase ficaria assim: hoje tem aula! Bom, crianças, estou muito feliz. Tirei 10 na prova de matemática. Quer estudar comigo amanhã? Cadê os sinais de pontuação nessa mensagem, hein? A Dandara esqueceu de pontuar as frases, então vamos ajudá-la. Na primeira frase, nós temos uma emoção. A Dandara está muito feliz. Nessa frase, nós podemos utilizar o ponto de exclamação. Na segunda frase, a Dandara fez uma afirmação. Ela contou que tirou nota 10 na prova de matemática. Nessa frase, nós podemos usar o ponto final para indicar que a frase, a ideia, terminou. E na terceira frase, nós temos uma pergunta, um questionamento. Qual sinal de pontuação nós podemos usar para indicar que a Dandara está fazendo uma pergunta? O ponto de interrogação. Muito bem. Então, agora, nós vamos ver na telinha uma mensagem que a Dandara enviou para a Joana. Vamos acompanhar? Agora, nós vamos aprender a fazer um jogo da memória. O objetivo do jogo da memória é formar pares e o vencedor é aquele que consegue formar a maior quantidade de pares. Bom, o nosso jogo da memória vai ser com os sinais de pontuação. A gente vai fazer assim. Em um papelzinho a gente vai escrever uma frase usando um sinal de pontuação e em outro nós vamos desenhar o sinal de pontuação. Então o objetivo desse nosso jogo vai ser formar pares, a frase e o sinal de pontuação correspondente. Calma, vai ficar mais fácil de entender. Ó, vamos lá. Primeiro eu vou escrever uma frase usando o ponto final. Aí eu vou escrever as frases que eu já usei aqui no início. Hoje tem aula. É uma afirmação. Então, primeiro usando o ponto final. Vou escrever aqui no papel. Hoje tem aula.
ponto final. Ó, ficou assim. Hoje tem aula, ó, com ponto final. Então, agora em outro papel, eu vou desenhar o ponto final. Eu vou desenhar bem grande para ficar mais fácil de enxergar. Pronto, ó, desenhei bem grande, um ponto final bem grande. Ficou assim. Agora eu vou virar as minhas duas peças e aí depois no jogo da memória a gente vai ter que achar esses pares. A frase usando o ponto final e depois o ponto final. Agora eu vou escrever uma frase usando o ponto de interrogação. Ó, prontinho. Agora eu escrevi uma pergunta. Hoje tem aula? E agora no outro papelzinho eu vou desenhar o ponto de interrogação. Ó, ficou assim. Vou botar aqui e aí a gente tem que embaralhar. E por fim, eu vou escrever a frase usando o ponto de exclamação. Hoje tem... Ó, prontinho, ficou assim. Hoje tem aula! E no outro papelzinho, o ponto de exclamação. Ó, ficou assim. Então tá, agora eu vou embaralhar pra gente brincar. Então, ó, crianças, eu vou embaralhar e o objetivo é encontrar os pares. Vamos ver se eu vou conseguir. Vou jogar uma vez só, tá? Achei o ponto de interrogação. Agora eu tenho que encontrar a frase que tem o ponto de interrogação. Vamos ver se eu vou conseguir. Ih, achei o ponto de exclamação. Peraí, de novo, ó, já... Hoje tem aula, ó, com ponto final. Então eu tenho que encontrar o ponto final. Deixa eu ver onde deve estar. Ah, errei de novo. Encontrei a frase com um ponto de exclamação. Bom, crianças, então, ó, agora é com você. Faça o seu jogo da memória e brinque com os seus colegas, com as pessoas que moram com você. Na aula de hoje, nós falamos sobre sinais de pontuação. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando as aulas do Reeducar na TV. Beijos, tchau!